Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando aqui agora ao canal, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e as notificações para que quando colocarmos aqui um material novo, você possa assim estar acompanhando todo o conteúdo. Bem como também, meus irmãos, nos ajude sempre em oração. Nós precisamos muito. Amados, dando continuidade aqui à nossa série de estudo, no livro de Êxodo, capítulo do número 20, hoje estaremos meditando no verso de número 4, o segundo aqui mandamento, do decálogo, que vem dizer para nós. Eu estarei lendo aqui, fazendo leitura na versão ARC, é uma versão aí muito difundida e conhecida nas Assembleias de Deus, que vem dizer assim para nós: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A primeira coisa que nós devemos observar aqui, meus irmãos, continua com uma negativa: não farás. E isso é importante observar no decálogo, que o Senhor está passando aqui, a sua orientação ao povo. Então estabelece aqui a forma como Yahvé, ou Javé, como é conhecido, YHWH, no tetragrama, o nome de Deus, a forma comum para que nós usamos aqui Deus, mas os hebreus, os judeus, para eles é esse tetragrama, YHWH, deve ser adorado. Essa é a forma como que Deus deve ser adorado. Como que ele deve ser adorado? Primeira coisa, nós não devemos fazer para nós imagem alguma de escultura, e ele aqui coloca alguns parâmetros. Você não vai fazer nada de alguma semelhança do que há nos céus, em cima nos céus, e nem de que há na terra, aqui embaixo na terra, e nem nas águas, nem nas águas. Você não vai fazer imagem de escultura nenhuma. É a forma como que Deus deve ser adorado. Assim, então, dando continuidade aqui, irmãos, proibindo-se fazer ídolos ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Essas imagens que ele está aqui falando, prescrevendo, elas eram entalhadas em madeiras, recobertas muitas vezes por lâminas de prata ou de ouro e adornadas de ricas vestimentas. Estava fazendo aqui um deus. No antigo Oriente Médio, era através dessas imagens que as divindades se faziam presentes, a ponto de que o próprio ídolo ali esculpido se transformava no próprio Deus manifesto. Aquela divindade que eles estavam ali adorando, através da imagem, ela se materializava ali, transformando literalmente aquela imagem ali, naquele momento do culto, da adoração, era o próprio Deus ali da pessoa. Como resultado dessa ligação, feitiços, encantamentos e outros atos mágicos podiam ser executados diante da divindade, a fim de fazer o Deus, assim de forçar o Deus, aquele Deus estranho, a fazer alguma coisa. Este comentário nós extraímos do comentário bíblico Atos, na seção do Antigo Testamento, página 95. Dando continuidade aqui, quando ele diz não fazer imagem esculpida, ia também contra todos os instintos, das culturas do Antigo Oriente Médio. Então, quando Deus falava para não fazer, literalmente o povo de Deus estaria indo contra todos os instintos daquelas culturas do Antigo Oriente Médio, porque aquilo era normal para eles. Deus, ele se preocupa em proteger a integridade do seu relacionamento com o seu povo. Os povos do Antigo Oriente, para eles isso é normal, mas vocês são um povo escolhido meu, adquirido meu. Então Deus, ele estava fazendo esta objeção. Se os israelitas fizessem qualquer imagem de escultura, seria no caso uma aversão ao Senhor, também era um ato de deslealdade, porque aqui neste mandamento ele estava prescrevendo o que não fazer, e também era o próprio repúdio, Deus estava repudiando essa atitude caso eles fizessem isso. Quando o Senhor se deu a conhecer aos israelitas, eles não viram forma alguma, conforme está em Deuteronômio 4, do verso 10 ao 20. Quando o Senhor se fez a conhecer a Moisés, ele não apareceu nenhuma imagem de nada que existia no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
Então Deus gosta de ser adorado desta forma, sem você fazer nenhuma imagem que venha a ser ali um ato de adoração. E isso nós extraímos da Bíblia de Estudo BKJ 1611, com os estudos Roma, página 125. Dando continuidade aqui, deuses do Egito, Canaã era frequentemente associado a algum aspecto da criação por intermédio de algum objeto que o representava, uma imagem ou escultura, por quê? E isso naqueles povos de antigamente era comum. Então ter ali um símbolo associado àquela divindade, uma escultura, um utensílio, algo do tipo, algum objeto. Então Deus deixa claro com as pragas do Egito que ele tem poder sobre todos os aspectos da criação, porque toda a terra é do Senhor, conforme está em Êxodo capítulo 9, verso 29 e Êxodo 19, verso 5. Então essa proibição se baseia no fato de que o Senhor é um Deus zeloso, conforme está escrito em Deuteronômio 6,15. E de que o Senhor não tem forma física, tá? E também não se deveria pensar que ele pode ser contido em uma, conforme está em Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao 20. Olha que interessante, né, meus irmãos? Deus, ele é um Deus zeloso. A Bíblia fala que Deus é espírito. Então ele não tem forma de nada que venha a ser material ali, um utensílio, uma escultura, nem nada do tipo. Conforme está na Bíblia de Estudo Patmos, o novo lançamento da CPAD, página de 129. Dando continuidade aqui, irmãos, Deus, ele é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. Então, quando nós pensamos em que o Senhor, ele não pode ser feito uma imagem de escultura dele, porque ele é infinitamente maior e grandioso, ele não pode ser contido num utensílio, num objeto, numa escultura. Então, ele é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito de mãos humanas. No que concerne ao crente em Cristo, proíbe a feitura de imagens com o propósito de adoração, oração ou qualquer auxílio espiritual, né? Então Deus está proibindo literalmente aqui neste mandamento. Então nós podemos observar três coisas. Primeiro, é impossível um quadro, uma imagem de Deus representar corretamente a sua glória e caráter pessoal, conforme está em Isaías 40:18. Segundo, Deus é transcendente, santo e insondável, que qualquer imagem dele que você procurar fazer do Senhor o desonra e detrai a sua natureza. Esse é o segundo ponto. E terceiro e aqui último ponto, os pensamentos do crente a respeito de Deus não se devem basear-se em imagens ou pintura dele, mas na sua palavra e na sua revelação através da pessoa de Cristo, conforme está em João capítulo 17, verso 3. Isso nós extrairmos da Bíblia de Estudo Pentecostal, página de 148. Dando continuidade aqui, meus irmãos, assim como o primeiro mandamento que nós já vimos, esse segundo mandamento é um protesto contra a idolatria e o materialismo, embora certas formas de idolatria não sejam materiais. Por exemplo, a avareza não é material, conforme está em Colossenses 3,5, ou até a mesma sensualidade, conforme é combatida em Filipenses capítulo 3, verso 19. São um tipo também de idolatria e não é material. Então esse mandamento condena primariamente a fabricação de imagens na função de objetos de adoração. Então a história de Israel comprova que esta tentação de você fazer a imagem de escultura é uma tentação, irmãos, traiçoeira. É uma tentação traiçoeira. Não há, irmãos, de forma alguma, condenação para a confecção de imagens, contanto que não torne objetos de veneração. Por exemplo, no tabernáculo, conforme está em Êxodo 25, do 31 ao 34, no primeiro templo, conforme está em 1 Reis, capítulo 6, verso 18 e verso 29. Há várias obras ali nesse contexto que foram esculpidas, mas não com o intuito de adorá-las, né? Então a idolatria consiste no quê? Consiste em você transformar uma imagem em um objeto de adoração. Então Deus apresentou aqui os motivos para essa proibição. Primeiro,
ele é um Deus zeloso, no sentido que não permite que o respeito e a reverências devido a ele, devido ao Senhor, sejam dados a outrem. Ele não permite isso. E isso nós podemos ver no comentário bíblico Beacon, página 179. E por fim aqui, meus irmãos, um último ponto para nós observarmos. Quando pensamos num ídolo, uma imagem, vemos ali que ele naquele momento seria um substituto de Deus. Então, portanto, ele não é um Deus verdadeiro, é um substituto, porque só há somente um único e verdadeiro Deus vivo, conforme a Escritura nos ensina. Então, o que significa isso? Isso é um combate ao pluralismo religioso da atualidade, em que concerne no que? Você adora o seu Deus, eu adoro o meu, pois nós dois estamos certos. O seu Deus está certo, o meu Deus está certo, então está tudo bem. E isso combate, a Bíblia Sagrada combate esse tipo de pluralismo. Porque, ao mesmo tempo que isso é um absurdo, também é antibíblico, Pois como é possível haver mais de um Deus? Se Deus é Deus, ele é infinito, eterno e soberano. Então não tem como, conforme está escrito aqui em Isaías 42, verso 8, que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Isso está explicitamente nas Escrituras. Outro para terminar, 1 João capítulo 5, verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não há mais nada a acrescentar. A Escritura fala por si só a repreensão a esse tipo de comportamento e atitude, conforme está no comentário bíblico Warren Wiersbe, página 287. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara no que concerne à proibição de nós fazermos qualquer imagem de escultura, qualquer coisa de criar semelhança nos céus, na terra e também nas águas. Amém? Meus irmãos, fique com essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor Deus continue falando maior e melhor ao coração dos irmãos. E até o próximo vídeo.